Glória a Deus. Bom, então dentro da semana Shekinah, hoje a primeira palavra. Não é minha essa palavra, tá? Todas as igrejas, Família Luz é a maneira como nós designamos a nossa igreja aqui. Todas as igrejas do Ministério Luz para os Povos irão pregar essa mesma palavra. E vamos. Agora a unção, cada um tem que ter a sua, né? Todo mundo prega a mesma palavra, a unção é diferente. Cada um tem a sua unção. E nós então iremos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 16. O título desta palavra é O Propósito da Igreja. Quem preparou esse esboço para todo o ministério foi o bispo Adalberto Alves. Deus o abençoe. Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo de número 13. Você em casa precisa abrir sua Bíblia. Pega lá no quarto sua Bíblia. Oh, meu Deus. Já contei essa 100 vezes, mas vou contar de novo, só porque eu gosto demais dessa história. O apóstolo Marquinhos contou para nós, disse que a irmãzinha perdeu o óculos. Pediu até a igreja para orar por ela. Oi, irmãos, ora, eu perdi meu óculos. Óculos de leitura. Não acha esse óculos de jeito nenhum. Aí, a igreja levantou e clamou por ela. Depois de um ano ela achou o óculos dentro da Bíblia. Um ano sem ler a Bíblia. Besteira. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: que diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, que dizeis que eu sou? Respondendo-lhe Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Posso ouvir amém? O Senhor, principalmente no Evangelho de Lucas, Ele se apresenta como Filho do homem. Mas nós não edificaremos de maneira adequada a igreja do Senhor Jesus se nós não o conhecermos e tivermos revelação de que Ele é o Filho de Deus. Nesta passagem que temos em nossas mãos, fazendo parte do seu grande discipulado, um discipulado de 3 anos e meio, intenso, 24 horas por dia. O Senhor quer saber qual é o tipo de revelação que os seus discípulos têm dele. E ele faz então essa pergunta: o que dizem as pessoas a respeito de mim? É importante fazermos um parênteses aqui, para
citarmos o entendimento que os fariseus e os seus conterrâneos tinham dele. No Evangelho mesmo de Mateus, no capítulo 13, versículo 55. Deixa eu ver se é isso mesmo. 53. 55, desculpa. A pergunta começa assim: não é este o filho do carpinteiro? Olha como eles conheciam Jesus. Eles conheciam Jesus como o filho do carpinteiro. Não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? Não adianta você conhecer um Jesus humano, natural, histórico. Se você sair aí fora e perguntar para as pessoas se elas conhecem Jesus, elas dizem: eu conheço Jesus. Mas que tipo de conhecimento é este? Saber que Jesus nasceu no ano zero, que ele nasceu no ano zero, né? Da nossa era cristã. E aqui não vai a discussão sobre o erro cronológico dos nossos calendários, que é outra discussão. De que ele nasceu em Belém, de que ele foi criado na Galileia, de que começou o seu ministério aos 30, morreu aos 33 anos e meio da sua vida. De saber a respeito do conteúdo da sua pregação, de saber até talvez questões teológicas a respeito dele. Isso não é o ingrediente adequado para se dizer que esta pessoa conhece Jesus, ou que esse ingrediente seja o adequado para se edificar a igreja de Deus. Tem tantas pessoas que em qualquer momento da sua vida, a primeira coisa que eles clamam é Senhor Jesus, mas são vazios da revelação do que significa esse nome. Por quê? Porque o único conhecimento é o histórico, dado por terceiros. Tem pessoas que pegam a cruz, respeito, mas não tem base bíblica para isso, e beija a cruz. Me ajuda, Senhor. Não é assim? Pegam a cruz e beijam, como se aquele beijo ali pudesse transmitir toda a necessidade que ele tem. Outros, principalmente no período agora de dezembro, troca o homem Jesus pelo menino Jesus. Eu não sei como é que é essa dicotomia, essa separação no período de dezembro na vida de muitas e muitas pessoas, que eles trocam o Jesus Cristo crucificado e ressurreto e que está à destra de Deus por um menino Jesus deitado numa manjedoura. E alguns chegam e falam: valei-me menino Jesus, valei-me menino Jesus, valei-me menino Jesus. E o pé do santo está descorado de pessoas que passam a mão ou que beijam. Esse tipo de revelação não vai trazer nenhum ingrediente, não vai ser o suficiente para que tais pessoas sejam usados para edificar o reino de Deus. É um conhecimento histórico, é um conhecimento natural, é um conhecimento humano. Mas no capítulo que lemos, quando Jesus faz essa interrogação aos seus discípulos, ele diz: olha, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas.
Todos esses homens citados pelos seus discípulos foram homens de grandes milagres. E geralmente algumas pessoas que você pode esbarrar nelas aí no caminho da vida, e você perguntar, você conhece Jesus? Você pode até ouvir isto. Eu conheço Jesus, inclusive Ele me curou. Glória a Deus. Conhecer um Jesus que cura, conhecer um Jesus que liberta, conhecer um Jesus de milagre, é muito importante para essa pessoa que foi curada, livre, liberta, mas também não é o ingrediente adequado para se edificar a igreja do Senhor Jesus. Porque muitos desses tais, depois continuam com a sua vida pregressa, como sempre teve. Continue com a sua vida da maneira como sempre conviveram. Não houve neles nenhuma transformação. Temos isto acontecendo, não é só lá fora da igreja evangélica, não. Em muitas igrejas evangélicas, as pessoas gostam de viver de campanha em campanha, de desafio em desafio. Por quê? Porque o único Jesus que eles conhecem é o Jesus dos milagres. O Jesus que só tem coisas para dar. O Jesus que simplesmente é aquele que todas as vezes que a pessoa se aproxima é com a boca de me dá, eu preciso, eu quero, faça. E o Senhor deixa de ser Deus para ser um garçom. O Senhor Jesus dessas pessoas, Ele não é Deus, Ele é um garçom. Ele é aquele que fica o tempo inteiro, quando ele bate o dedo, clica o dedo, vai, garçom, traz água. E a pessoa traz. Não, irmãos. Esse tipo de revelação de Jesus não edifica a igreja. A igreja não cresce com esse tipo de revelação. É importante? Claro. Tenho uma ideia clara que aonde há a manifestação poderosa de Jesus, ali haverá cura e libertação. Mas não é o expediente pela qual a igreja do Senhor Jesus é edificada. E aí o Senhor fala, mas vós, o que dizeis que eu sou? E no meio dos seus discípulos, se levanta um impetuoso discípulo dele e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, depois dessa expressão, todo o resto nos interessa para entendermos o que nós queremos edificar nesta região. Todo o resto desta passagem nos interessa para nos orientar, para nos mostrar o caminho, para nos delinear a nossa trajetória de como a igreja do Senhor Jesus Cristo deve ser edificada. Quando Pedro então brada, aquilo ali foi uma explosão não comum. Eu tenho certeza que Pedro se balançou todo em sua carne, porque quando nós recebemos revelação vinda do trono de Deus, essa carne nossa que é frágil, que é fraca, ela treme toda. E eu creio que ele terminou aquela expressão com os olhos esbugalhados, como eu estou tentando aqui fazer. E o Senhor aponta para ele e diz, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi nem carne, nem sangue que te revelou isto, mas isto veio do trono, isso veio do Pai. E Ele trouxe você como canal e você verbaliza aquilo que é a pura verdade. E o Senhor olha para Pedro e diz, tu és Pedro. O original, se você pegar lá naquelas bíblias que mostram o original da palavra, porque qualquer celular hoje você pega lá, põe o dedo na palavra, né? E você vê todo o histórico daquela palavra no original, pelo menos eu tenho uma Bíblia assim no meu celular, você vai ver que é Petros.
O original de Pedro é Petros, que significa pedregulho, uma pequena pedra. E o Senhor diz: tu és Pedro, tu és Petro, e sobre esta pedra, já é Petra, que significa rocha, eu edificarei a minha igreja. De maneira que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é edificada debaixo, sob a revelação da palavra de Deus. Você não pode conhecer somente um Cristo histórico. Você não pode simplesmente pensar que pelo fato de você manejar muito bem esses 4 evangelhos, e talvez manusear muito bem as epístolas de Paulo, você pensar que você tem o ingrediente adequado para a edificação da igreja. Não! Você pode ser um bom professor, você pode ser um grande mestre, mas o Senhor está precisando, para edificar a sua igreja, pessoas que tenham revelação. Revelação que explode dentro do seu corpo, da sua consciência, que vai além de toda a sabedoria humana. Bum! E você sabe que alguma coisa mudou no seu interior, na sua consciência, na sua concepção, no seu DNA. Alguma coisa mudou muito forte. E você tem uma vida depois disso, diferente de tudo aquilo que você teve antes de viver dessa forma. E o Senhor diz: nesta revelação, nesta rocha, eu edificarei a minha igreja. 3 aspectos importantes a respeito desta rocha. Primeira, ela se refere ao Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 10. Abra a Bíblia, você em casa também. A partir do versículo, vamos ler desde o primeiro versículo, do capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Vamos ouvir todos juntos? E a pedra era Cristo. A primeira coisa importante quando o Senhor Jesus diz para os seus discípulos sobre esta rocha, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, você tem que compreender que em primeiro lugar, Ele é a pedra. E Ele transforma. Quem tem revelação disto, em pedras também. 1 Pedro, capítulo lá na frente. 1 Pedro, capítulo 2. Antes um pouquinho de Apocalipse. Eu vou ler até um pouquinho mais. A partir do versículo 5 do capítulo 2 de 1 Pedro. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo,
a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer, não será de modo algum envergonhado. Posso ouvir amém? Aqui ainda fala sobre Jesus como uma pedra angular. E nós, como pedras, transformados, pedras para essa edificação espiritual. Não existe edificação da casa de Deus, não existe edificação da igreja do Senhor Jesus, se não for pela revelação de Jesus no nosso interior. É preciso você compreender que a revelação te transforma. Oh, presta atenção, a revelação te transforma. Porque o Senhor fala duas menções a respeito de Pedro nessa passagem que lemos. Gente, eu vou ler porque eu posso até estar enganado. Não, está certo. Ele chama Pedro pelo primeiro nome que ele tinha, Simão. Você se transforma de Simão, e para quem gosta de original, tem gente que gosta. Eu não fico escarafunchando isso não. Algumas coisas eu acho importante sabermos. Se você colocar Simão no original, você vai ver que significa cana, aquela que se move, aquele que não é permanente, aquele que se deixa quebrar, que é tempestuoso. Tudo isso significa, o original da palavra Simão significa isso. E o Senhor disse para ele: você não será Simão depois dessa revelação, você será pedra. Você vai ser algo consistente, coeso, firme, estabelecido. E Pedro, que era pescador, ele sabia o valor do que significava ser uma pedra ou uma rocha, porque ele viu durante toda a sua vida as águas batendo em rochas, e tomava aquelas rochas, depois o mar voltava e lá estavam elas, da mesma forma como Deus as havia estabelecido. Muda, Éder, muda dentro da pessoa. É diferente quando você prega o Cristo revelado. É diferente, pastor Douglas, quando você chega para uma pessoa e você flui de dentro de você o Cristo revelado. Quando você passa para fora e toca aquela pessoa com a palavra que está ali presa em letras, em tipos e letras, em arte tipográfica, que eu quero dizer, quando aquilo ali entra e bum, te explode dentro, e você transmite agora revelação para uma pessoa, uma frase converte. Escuta o que estou dizendo. Uma frase. Porque eu já recebi o testemunho, já dei várias vezes testemunho aqui na igreja, de uma irmã que foi convertida lá na sede por uma frase. A pessoa chegou e falou: Jesus Cristo te ama. Ela falou: quem falou para mim foi uma senhora de idade, ela tinha mais de 80 anos, cabelinho branco. Eu estava no ponto de ônibus, eu segurei no ponto de ônibus assim, eu fui tremendo assim, ó. Ela disse que foi tremendo. O impacto daquela palavra. Porque quando você transmite de dentro de você para determinada pessoa o Cristo que é revelado em seu coração, aquilo transforma vidas. Nós temos tantas pessoas convencidas dentro das igrejas evangélicas. Pessoas que você fala: cadê fulano? Não está mais conosco. Cadê ciclano? Sumiu. Cadê Beltrano? Você não vai encontrar isso com pessoas que têm Cristo revelado, Gilberto.
vai ser exatamente quando Jesus Cristo faz uma pregação muito dura. Isso está registrado lá no Evangelho de João. Diz que muito daqueles que o seguiam se dispersaram. E ele chegou para os 12 e falou: e vocês não vão querer ir, não? Alguém levantou e disse: para onde iremos nós, se somente tu tens as palavras de vida eterna? A igreja do Senhor Jesus Cristo será edificada pela revelação da palavra de Deus. E você vê, dentro de um contexto de vida de Paulo, você não vê Paulo orando por crescimento numérico da igreja, Lourdes. Você não vê isso. Mas você vê o que está escrito aqui em Efésios. Volta um pouquinho aí para a carta de Efésios. Carta que Paulo escreve aos Efésios. Estava aqui, Efésios, achei. Capítulo 1, versículo 19. Não. Versículo 15. Abra a tua Bíblia aí, cidadão do céu, na sua casa. Vai, minha irmã. Efésios, eu te espero. Pega essa Bíblia que está aí no sofá, abre ela. Ok. Capítulo 1 de Efésios, versículo 15 diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Sabe o que edifica a igreja? Pastor José Mateus: revelação. Revelação. Se este grupo aqui que está diante dos meus olhos, e você na sua casa, se vocês compreenderem que isso tem que explodir, é como uma explosão que muda todo o nosso caos, que muda todas as águas interiores, aquilo que estava em revolto, aquilo que estava tumultuado, quando recebe essa revelação, pacifica. E a nossa visão já não é mais com os olhos naturais, a nossa visão é com os olhos espirituais, aqueles que foram iluminados pela revelação da palavra. Precisamos disso, irmãos. Você precisa disso, eu preciso disso, você que está em casa precisa disso. Nós estamos como uma igreja conformada, uma igreja assentada, nós estamos como uma igreja aquartelada, nós estamos como uma igreja como se nós estivéssemos que não precisamos fazer nada. Não, irmãos! Este mundo em trevas está precisando de uma igreja que tenha essa revelação. Daquilo que a palavra do Senhor diz. Jesus fala para Pedro, que ele entrega para Pedro as chaves. E se você olhar, você em casa que está com mais tranquilidade, se você abrir a sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, você vai ver que Pedro é que prega para inaugurar o reino de Deus para os judeus. Ele abre a porta para os judeus. E se você correr lá para um pouco mais na frente de Atos dos Apóstolos, você vai ver que Pedro é que abre a porta para os gentios, porque é ele que vai lá na casa de Cornélio
inaugurar a salvação para os gentios. Houve um celeuma por parte dos judeus, Pedro teve que se explicar, mas ele que abriu as portas, tanto para os judeus, quanto para os gentios, pregando lá em Atos capítulo 2, versículo 14, se não me engano, e à frente, abrindo a salvação para os gentios, indo na casa de Cornélio. Realmente se cumpriu literalmente isso. Algumas pessoas pensam que só ficou somente nisso. Não, irmãos. Aquilo ali transcende a questão de Pedro. Porque Pedro morre como qualquer um de nós. E está esperando o grande dia da presença gloriosa de Jesus. Mas você abre a tua Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, você vai ver. Volta lá, porque você precisa de colocar os seus olhos nessa palavra. Porque agora te envolve. Isso aqui você está envolvido nessa citação aqui. E eu quero que ela exploda dentro do seu coração. Capítulo 18. O Senhor está falando sobre o pecado na igreja, de como deve ser tratado, de como que a igreja deve agir, da maneira como se deve tratar com o pecador, da maneira como se deve fazer para tentar acertar com ele. E dentro desse contexto, ele fala a missão da igreja, que é a mesma que foi dada para Pedro. E realmente aconteceu. Mas essa revelação, ela transcende aquele homem e alcança a igreja. Porque aqui dentro da igreja ele diz: em verdade eu vos digo que tudo que ligardes na terra, está falando para a igreja. Tudo que ligardes, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra, terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra, terá sido desligado nos céus. Digam todos comigo: revelação. Fala isso aí na sua casa, minha irmã. Você, eu, nós que estamos aqui, não precisamos de um conhecimento teórico, ainda que seja importante. Não tiramos o mérito do conhecimento teórico. E precisamos ter o conhecimento histórico? Precisamos saber de como contar tudo isso, mas não são estas bases da edificação da igreja, não são estas bases. Nós temos igrejas, e nós estamos entrando dentro dessa estatística horrível. Esta igreja está entrando, escuta você que está em casa, esta igreja está entrando dentro de uma estatística horrível, de igrejas que não crescem, que vive o tempo inteiro com as mesmas pessoas. Eu não estou falando só da minha, eu conheço várias igrejas. Que o tamanho da igreja, o jeitinho da igreja, o andar da igreja, a maneira da igreja, ele continua do mesmo jeito, tem mais de 100 anos. Não, eu não acredito numa igreja assim. Eu acredito numa igreja que se coloca para fora. Eu acredito numa igreja que se expande. Podemos errar muito, como já erramos, mas nos recuperamos e vamos fazer de novo e tentar fazer certo. Mas eu não acredito numa igreja aquartelada como nós estamos no decurso de mais de 10 anos. Não acredito. E eu vejo o tempo, Deus falando para nós nesse tempo, de que esta igreja tem que sair desse berço esplêndido. Nós estamos parecendo um hino nacional, deitado em berço esplêndido, né? Não, é hora de levantar. É hora de acordar a criança. É hora de colocarmos os pés lá fora. Como, pastor? Primeiro, acenda esse vulcão que está apagado aí, joga gasolina nesse trem. Deixa esse trem remover aí dentro, exploda em revelação. Nós precisamos de cada um, que meus olhos está sendo colocado aqui nessa manhã, e você na sua casa. O reino de Deus, ele cresce. Nós não procurando números, mas procurando pessoas para fazê-las entender e terem revelação do Cristo ressuscitado. E isso só pode acontecer para quem teve essa experiência também no seu coração. Você que está em casa,
Tá bom assim para você, irmão? A igreja tá boa assim para você? Você recebendo essas pitadas de palavra, sentado aí no teu sofá com as pernas para cima, tá bom para você isso? Você acha que Deus te chamou para isso? Você acha que Cristo morreu e ressuscitou e te salvou para você ficar com as perninhas cruzadas e coçando os dedos do pé? Muda o seu pensamento. Remova essas coisas horríveis, essa poeira terrível do mundo que foi colocado no teu homem interior. Remova. Eu lhe suplico em nome de Jesus, remova. E nós que estamos aqui, essa palavra é para nós. Essa palavra é para nós. Nós precisamos de bater o pé e dizer: não aceito mais esse tipo de vida que eu estou vivendo. Eu não aceito mais essa conformidade com este mundo. Eu não aceito mais ditar na minha mente o que eu sou e o que eu devo ser. Não, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. É isso que precisamos ter. Uma igreja transformada pelo poder da palavra. Transformada por esta revelação que ele diz: sobre esta revelação eu edificarei a minha igreja. Qual é a revelação? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E não ser meras palavras, mas ser uma explosão de verdade, em que quando você bate essa verdade em alguém, a pessoa se estribucha toda. Se tiver demônio, vai manifestar. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma revelação que entra e incendeia. Você sabe que tudo que você é, tudo que Deus te transformou, vem decorrente desta revelação. E você não se conforma de que esta verdade seja só sua. Você não se conforma de que você está salvo e as pessoas que você mais ama estão indo para as trevas e para o inferno. Você não se conforma. E você começa a tirar de dentro de você. É aquilo que Paulo fala: eu sofro as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Eu sofro, mas eu jogo verdade revelada para aqueles que estão à minha volta. E assim será a igreja do Senhor Jesus Cristo edificada. Estamos programando um ano que vem, um ano de evangelismo. Podemos pregar o ano inteiro e chegarmos no final do ano com a mesma quantidade de pessoas que temos aqui. Porque a verdade que vai fazer essa igreja crescer é a verdade revelada. Não é o convencimento. Encher de pessoas aqui é fácil. Coloco 50 cestas aqui e falo que no final do culto eu entrego. Enche de gente aqui, está todo mundo interessado em alguma coisa, menos em Deus. Não, a igreja do Senhor Jesus será edificada mediante a revelação de quem Cristo é para a sua igreja. Quando estão entendendo, diz amém. E Ele está nos convocando para isto. Ele está nos chamando para isto. Porque a palavra final de Jesus é esta. Vamos lá? Evangelho de Mateus. Estamos aí abertos nele mesmo. Vai lá para o último capítulo. Ali mesmo. Versículo 18, capítulo 28, versículo 18, encerramos com essa citação. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, é ordem, é imperativo.
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É para nós, igreja. Essa verdade revelada é nós. Precisamos de ter isso muito forte em nosso coração e em nosso espírito, para que o ano que vem seja um ano de proclamação da verdade revelada. Não de regras e preceitos para você trazer pessoas para dentro da igreja, não. Nós precisamos de uma igreja que tenha o Cristo revelado. Posso ver amém?